3, o capítulo 3, nós vamos falar sobre as nações como instrumentos de Deus. Instrumentos, né? Estudando os textos bíblicos, aprendemos que as grandes dificuldades que Israel e Judá enfrentaram, além de ser uma consequência do pecado, tiveram ainda um caráter pedagógico, mesmo em meio a juízo enfrentado. Ou seja, além deles estar enfrentando o juízo, que é um castigo, uma repreensão, Deus tinha intenção, na realidade, de ensinar eles. Aí no 3.1 do capítulo 3 diz assim, o castigo de Judá e de Israel. O castigo de Deus para com seu povo não deve ser visto como uma vingança, mas como uma ação amorosa de correção. Tentativa essa que poderia acontecer de diversas formas, mas a mais comum era colocada de obstáculo para que obtivesse um abandono do pecado. Tais obstáculos geralmente estavam relacionados aos meios da subsistência da nação e à integridade física da população. Ou seja, Deus, através das nações, que nem diz aqui, as nações como instrumento de Deus, como instrumento, a permissão de Deus para que essas nações viessem contra Israel e Judá, e eles atacariam, tanto Judá quanto Israel, e as pessoas só sentem a repreensão às vezes quando é sentida na pele, Então, ou seja, vontade permissiva, Deus permitia que o povo perdesse gado, perdesse entes queridos, perdesse a terra pátria, para que eles viessem se arrepender. Isaías 65:12 diz assim, vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto te chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que eu não tenho prazer. O que Deus está falando através de Isaías 65:12? Que Deus chamou, que Deus falou, e o povo não ouviu. Que Deus usou os profetas, mas o povo tampou o ouvido. Falei e não ouviu. Isso, Deus se agradava de ver o seu povo escolhido por ele sofrendo? Não. Mas era uma das maneiras que o povo fosse ver que Deus estava os repreendendo por aquelas nações. Aí nós vemos aqui, esse capítulo e o capítulo 4 é curtinho, porque nós não vamos fazer uma leitura de toda a história, Porque se a gente for fazer uma leitura, nós vamos tomar muito tempo. Então nós só vamos fazer os apontamentos. Tem um exemplo. O castigo de Deus, ou a permissão de Deus, usando os inimigos, como os edomitas e os filisteus, para castigar o povo. O castigo de Deus através da Síria e de Efraim. Mas sabe o que é interessante? Efraim, que Efraim é um dos irmãos, pertence ao reino do norte. Então, mesmo assim, houve uma questão entre eles, e Efraim também castigou Judá. E um castigo através da Síria. Os assírios também foi algo que Deus usou para castigar. E especificamente a tribo do norte. A tribo do sul, sim, mas a tribo do norte. Por que não tanto a tribo do sul ou a tribo de Judá? Especificamente na época do rei Ezequias, onde Isaías era profeta, e Senaqueribe mandou uma carta, desafiando
Aí vocês se lembram que Deus mandou um anjo e matou 185 mil assírios? Através de um anjo, né? A oração do rei Ezequias e juntamente com o profeta Isaías. Então, ou seja, a Síria não devastou sim totalmente Judá quanto Israel, que é a tribo do norte, por causa que Ezequias era homem de Deus e eles oraram ao Senhor. Então existem esses castigos, os edomitas, filisteus, Síria, Efraim e Assíria. Então esses foram as nações que Deus usou como um corretivo, como um açoite, como uma vara de corrigir, né? Uma vara que a mãe pega para corrigir o filho, né? Assim é também a correção de Deus. Mas aí no capítulo 4 existe o castigo dos instrumentos de Deus. Ou seja, foram nações que foram usadas por Deus para repreender o povo, para corrigir o povo, mas essas nações, elas abusaram da correção. Que nem diz aqui, ó, as mensagens de castigo e de queda profetizada por Isaías às nações aconteceram principalmente devido aos excessos cometidos por essas no castigo dado às tribos do Senhor e o não reconhecimento da soberania de Deus sobre todos os acontecimentos. Ou seja, além dessas nações, Babilônia, Síria, Filistia, Moabe, Síria, Etiópia, Egito, né, Edom, Arábia, Tiro e Sidom, e o próprio Deus também castigou Jerusalém por causa da sua alegria, o castigo da alegria. Nós vamos falar já já sobre isso, né? O castigo da alegria, né? Por quê? Essas nações eram para repreender, mas eles abusaram. Você está entendendo? Eles abusou. Aí Deus foi lá e, né, Deus usou o profeta. Aí nós temos Deus usando o profeta acerca do castigo da Babilônia, o castigo da Síria, o castigo da Filistia, o castigo de Moabe, o castigo da Síria e para Israel. Ué, para Israel sim. E quem é Israel? Se lembra que nós falamos de Efraim? Diz aqui, ó, Isaías profetizou a condenação de Damasco, capital da Síria, e contra Israel, principalmente por essas duas questões que se aliaram contra Judá. Ou seja, Israel se uniu com o inimigo para derrubar Judá, seu irmão. Está entendendo? Castigo da Etiópia, castigo do Egito, castigo da Etiópia e o Egito, castigo para Edom, castigo para a Arábia. Sabe o que eu acho interessante da Arábia? Diz aqui, ó, a profecia referente ao castigo da Arábia está relacionado à tribo de Dedã, descendente de Abraão com Quetura, que se refugiou nos bosques do território em que habitava para fugir de algum inimigo. Você vê, filho de Abraão com Quetura. O castigo contra a alegria de Jerusalém. A alegria de Jerusalém, Deus trouxe um castigo? Sim. Por que Deus trouxe um castigo sobre a alegria? Porque é o seguinte, Deus estava, que nem diz aqui, ó, Isaías profetizou contra Jerusalém, quando o S 701, durante o reinado de Ezequias, comemorou a derrota de Senaqueribe na invasão da cidade santa. A comemoração se constituiu num grave erro. Ou seja, eles estavam comemorando que o inimigo estava subjugando o seu irmão. Está entendendo? Tipo assim, o inimigo está castigando o meu irmão, eu vou lá e me alegro. É que nem eu me alegrar quando eu sei que um irmão da igreja aconteceu uma fatalidade. Eu sei que ele não era grande coisa, mas eu não posso me alegrar. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Entendeu? O meu irmão pode ser um tribuloso, um crente ruim, mas eu não posso me alegrar com a desgraça dele. Entendeu? No entanto, Deus trouxe castigo a Jerusalém. Por quê?
Jerusalém estava se alegrando com a desgraça do seu irmão. Jerusalém estava se alegrando com o seu irmão que estava sendo prejudicado. E Jerusalém estava se alegrando com isso. Depois tem o castigo de Tiro e Sidom. Eram castigados por causa da soberba da vida de luxo. Né? Tiro era uma ilha situada aproximadamente 500 metros fora da costa e por isso difícil de ser conquistada devido à sua segurança. E a soberba não foi atacada por vários monarcas assírios babilônicos, como também foi destruída em 322 por Alexandre, cumprindo-se assim a mensagem de Isaías. Né? Tiro e Sidom, que nós não vamos aprofundar disso, né? Mas que faz uma referência a Satanás, por causa da sua exaltação, por causa da sua soberba. Tiro e Sidom, entendeu? Deus foi e os repreendeu.